Bom, gente, boa tarde. Então, já são aí 16 horas, já está no início, no horário do nosso início das nossas atividades. Então, o objetivo hoje aqui é que eu possa falar um pouquinho sobre como é que foi minha trajetória para ser aprovado na Polícia Federal e como é que foi uma construção de metodologia que eu estabeleci durante o meu período de preparação, mas não especificamente falando da preparação para a Polícia Federal. Né? Assim, eu tive um processo, uma metodologia que foi sendo incrementada com o passar dos anos até o momento em que eu estou atualmente. Né? Até o meu último concurso, digamos assim, eu sempre fiz alguns incrementos na minha metodologia. Tá? Então, está aberto aí também para perguntas, qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem sobre a Polícia Federal, sobre a dinâmica do trabalho. Enfim, eu sei que é um concurso que suscita muitas dúvidas, então podem a qualquer momento aí perguntar no chat, enfim, me interromper, tá? Falando um pouquinho da minha história, eu sou Antônio Fortunato, atualmente eu ocupo o cargo de policial legislativo federal da Câmara dos Deputados. Tem muita gente que me pergunta, pô, Fortunato, você saiu da Polícia Federal para ir para a Câmara? Sim, sai da Polícia Federal para ir para a Câmara. Porque às vezes as pessoas têm a mentalidade que na Polícia Federal eu ganhava mais, mas não é verdade. Na verdade, o legislativo é o melhor poder para fins de remuneração, né? Principalmente para fins de remuneração. Então, esses são os principais motivos pelo qual eu troquei a Polícia Federal pela Polícia Legislativa. Tá? São atribuições diferentes, naturalmente, mas todos têm seus prós e contras. Então, eu saí da Polícia Federal em 2014, sou ex-agente da PF. Anteriormente, eu era servidor da Advocacia Geral da União, fui técnico da AGU, fui técnico do MPU. Na verdade, esse cargo do MPU foi o mais rápido da história para mim, e foi também uma aula de direito administrativo, de Lei 8.112, né? Porque eu fui nomeado no MPU, eu estava cursando a Academia de Polícia para o curso de formação da Polícia Federal. Né? E eu já tinha sido aprovado no MPU, só que eu estava no cadastro de reserva e fui nomeado durante a academia. Nesse momento, qual era a minha condição jurídica, digamos assim? Eu era servidor da AGU em licença para curso de formação em outro órgão da Administração Pública Federal. Então, estava lá, servidor da AGU de licença, cursando o curso da PF. Fui nomeado para o MPU. Aí cheguei lá na administração da academia e falei, olha, fui nomeado na Polícia Federal, preciso de um período, de um prazo, porque o curso é internato, né? Então precisava de autorização para sair da academia. Então pedi essa autorização, me liberaram. Fui lá na AGU, pedi vacância por posse em cargo inacumulável. Isso é até um ponto interessante para quem já é servidor público, né? Que você tem que pedir vacância, não é exoneração, é uma modalidade de exoneração, mas você pede vacância para ocupar outro cargo em razão de posse de cargo inacumulável, né? Pedi lá a minha vacância, fui do Ministério Público, tomei posse e entrei de licença no mesmo tempo. Eu não entrei automaticamente em exercício, já entrei de licença para curso de formação e voltei para a Academia de Polícia. Tá? Também sou ex-oficial do Exército, fui tenente temporário durante muitos anos, fui aprovado também no Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério de Desenvolvimento Social, onde eu fui aprovado e nomeado, e na Polícia Civil do Rio, no Senado Federal. Passei na Polícia Civil, eu não cheguei a cursar, a fazer o TAF, eu passei, mas não fiz o TAF, porque eu já estava na Academia de Polícia da PF, e o Senado Federal eu fui aprovado, mas não fui nomeado. O último concurso de 2012 não chamou tanta gente, aí acabou não rolando, né? Mas assim, eu fiz esse ano passando do meu currículo aí, não é para falar que eu sou bonzão, não, tá, gente? Mas é porque eu quero muito demonstrar para vocês, na verdade, o meu grande objetivo nessa nossa palestra de hoje aqui é mostrar que houve uma construção, que houve uma progressividade para essa aprovação. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, né? Até o Alisson perguntou, você estava sendo remunerado pelos 3 órgãos? Quando eu estava na academia de polícia, eu estava sendo remunerado pela AGU. Quando você vai para o curso de formação, você tem direito a receber um subsídio, não é um subsídio, você tem direito a receber um auxílio que corresponde a 50% do valor do subsídio do cargo. Né? Na época, o subsídio, esses 50% eram menores do que o valor do meu salário, da minha remuneração na AGU. Então, eu optei por continuar com a minha remuneração na AGU. Não é possível acumular, tá, gente? Então, eu abri mão desse auxílio da PF e fiquei somente com a minha remuneração da AGU.
Só que aconteceu, por que eu tomei posse para pé? Por que eu tomei posse do MPU? Tomei posse do MPU porque o salário do MPU era maior. Na verdade, não foi para ter currículo, porque o salário era maior do que o da AGU e era maior do que a bolsa, né, que eu receberia na academia. E aí, por isso, eu tomei posse e fiquei praticamente uns 3 meses, 4 meses recebendo pelo Ministério Público. Então, não tem como você acumular nesse período, tá? O... Alguém perguntou aqui que está sem o nome, se a academia é muito puxada. Eu vou falar sobre o curso de formação, tá? Eu vou falar sobre o curso de formação mais à frente, beleza? Mais um pouquinho eu vou falar, eu vou chegar no ponto. Bom, quando é que tudo começou? Tá todo mundo me ouvindo aí? A Kate falou que o áudio está meio chiando. Tem mais alguém que está me ouvindo mal? Bom, vamos lá. Bom, tudo começou para mim, gente, em 2004. Eu dizendo assim, início de vida, né? 2004 foi quando eu ingressei no Exército. Tá? 2004 eu entrei no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Então eu fui me alistar no Exército. Quando eu me alistei, eu tô achando que tem alguém com o microfone, que alguém que tá com o microfone aberto aí também tá dando um chiadinho, realmente. Bom, quando no ano de 2004, quer dizer, 2003 eu me alistei no Exército, e como eu já tinha passado no vestibular, quando me apresentei, falei, olha, beleza, fui aprovado no vestibular, e não quero servir o Exército, né, porque eu, já passei no vestibular. Aí o cara falou assim para mim, olha, a política do Exército hoje é que todo mundo sirva, tal, que a gente pegue pessoal de nível superior, mas se você já está cursando a faculdade, eu posso te designar aqui para o CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O que seria isso? Eu teria um curso, um serviço militar, sendo formado um oficial da reserva, né? Não como soldado da tropa. Então, me designaram para o CPOR, me apresentei lá, acabei sendo selecionado. Meu objetivo, meus planos não eram esses, mas acabou acontecendo. Então, se era para eu servir, que eu servisse numa condição melhor, ali, em algo que pudesse me agregar mais valor. Então, em 2004, eu tive a possibilidade de cursar o curso do CPOR, fiquei durante um ano lá cursando o curso de formação, e no final do ano eu me formei aspirante oficial de cavalaria. Eu escolhi a qualificação cavalaria. E aí, em 2005, eu fui convocado para o serviço ativo do Exército, né? O militar temporário ele pode ficar até 8 anos nas Forças Armadas. Então eu fui convocado porque eu fiquei bem classificado na minha turma, não abre vaga para todo mundo. Então a minha turma tinha 40, abriram 10 vagas. Eu era tipo o nono, o oitavo da academia, fui convocado do curso de formação, fui convocado e passei aí de 2004, 2005 a 2011 como oficial do Exército. Cheguei até o posto de primeiro tenente de cavalaria. Foi um período de uma experiência sensacional. Tá? Mas o que foi importante dessa entrada no Exército em 2005, eu tendo sido convocado e vindo para Brasília? Exatamente o fato de ter vindo para Brasília. Tá? Ter vindo para Brasília me abriu um leque, abriu a minha mente com relação ao concurso público. Mas naquele momento ainda eu estava preocupado, né? A vida militar é muito puxada, é muito corrida. Eu era novinho ainda, era muito moderno, eu não podia abrir mão e deixar de fazer outras coisas, e deixar de fazer as minhas atribuições para estudar. Eu tinha que me dedicar um pouco mais. Então, só fui começar a pensar em concurso público lá pelo ano de 2008. Então, 2008 foi o meu primeiro concurso público, que foi o concurso público do Ministério da Saúde. Pedro Paulo, eu vou te responder mais na frente, tá? Foi o concurso do Ministério da Saúde. Tá? Fiz o concurso do Ministério da Saúde, que era um concurso para nível médio, com muitas vagas, Brasil inteiro. Só que nesse momento eu trabalhava, fazia faculdade à noite, eu estudava no UNB, cursava pedagogia e trabalhava durante o dia. E eu não tinha muito tempo, então eu entrei numa turma que ela ocorria aos finais de semana também no Gran Cursos. Tá? O Gran Curso, gente, hoje é uma potência aí online, mas naquela época o Gran Curso ele era uma potência em Brasília offline, né? Em turmas presenciais. Então quem é de Brasília provavelmente conhece, né? O Gran Curso nessa época ele disputava até com o Vesticom, que era de Brasília, enfim. Então era o melhor curso que tinha na época. Então eu entrei numa turma que era sábado e domingo o dia inteiro. Só que qual era o problema da minha preparação nessa época? O problema é que eu não estudava. O problema é que eu ia para aula, assistia aula aos finais de semana, mas eu não dava continuidade durante a semana. Assim, muito raso. Via uma coisa ou outra quando eu tinha tempo, quando eu conseguia. Enfim, fiz a prova e acabei tendo um resultado legal. Assim, não fui tão mal.
e aquilo me motivou. Sabe aquela história de quando você faz a prova e fala assim, caramba, se eu tivesse estudado, tinha dado certo. Mas não deu, naturalmente eu não passei, mas eu não fui tão mal, e aquilo me animou. Eu falei, pô, não é tão difícil, até que talvez eu tenha a possibilidade, né? E aí, ato contínuo, saiu o concurso do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi um concurso que tinha mais ou menos o mesmo módulo básico de disciplinas do Ministério da Saúde. A única coisa que mudava era a parte específica, né? Uma cobrava a parte específica de saúde, outra cobrava a parte específica de trabalho, de direito do trabalho. E aí, da mesma forma, a preparação. Entrei numa turma que era sábado e domingo, e aí é um outro ponto que eu acho que é interessante, é um pulo do gato para vocês. Muita gente, claro que agora em pandemia, está todo mundo estudando em casa, né? Mas eu acredito que quando voltar tudo à normalidade, assim, muita gente pergunta, pô, vale a pena fazer uma turma presencial? Vale a pena ou não vale a pena? Eu acredito que para quem está começando, vale a pena. Para quem está começando. Depois que você já adquiriu uma base, meu amigo, é só o online, é você e você seguindo em frente ali. Então, eu ainda entrei numa turma que era sábados e domingos, o dia inteiro, mas nesse período eu já comecei a estudar um pouco mais, porque eu vi que tinha algum potencial ali para ser aprovado, né? Fui, então, fiz o concurso do Ministério do Trabalho e Emprego, e aí teve uma questão que foi bem interessante. O que aconteceu? O concurso ele era regionalizado, ele era por agências. Então, eu não fazia para estados, né? Eu fazia por bairros. Então, por exemplo, naquela época eu concorri para o Rio de Janeiro, porque eu tinha uma vontade de voltar para o Rio. E aí eu escolhi fazer por agência. Gente, qualquer agência que eu escolhesse lá, eu teria passado nas vagas. A única que eu coloquei, eu não passei nas vagas. A que eu escolhi, eu não passei nas vagas. Eu já escolhi qualquer outra do Rio de Janeiro, eu tinha passado nas vagas, exceto essa. Essa eu passei, fiquei no de reserva. Enfim, ficou lá, beleza. Chegou então, aí eu ainda fiz o concurso ainda do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que eu nem coloquei aqui, que foi também ato contínuo, e era a mesma coisa, o mesmo conteúdo, só mudava a específica, e também a mesma dinâmica de preparação, mas, gente, eu queria que vocês entendessem o seguinte, nessa época eu não tinha método de estudo, tá? Eu estudava o que eu estava afim, quando eu tinha tempo, né? Já era um período que você já tinha uma concorrência legal, mas eu não tinha toda essa dedicação. Concurso de ministério é um concurso que eu classifico aí num nível D, digamos assim, num nível que vai de A a D, considerando letra A os melhores e letra D os piores, eu estava ali na letra D, no concurso inicial, mesmo nível de secretaria. Então, mas foram algumas aprovações legais. 2009, aí chegamos em 2009 e falei, cara, meu foco tem que ser me formar, eu preciso pegar o diploma, preciso focar em terminar a faculdade. Então, em 2009 eu não estudei nada, eu não mexi com nada de concurso público. Meu foco era pegar meu diploma, porque eu sabia que ter o nível superior ampliaria o meu leque de opções. E aí entra outra questão para quem vai cursar, quem quer concorrer para a Polícia Federal. Muita gente tem dúvida, eu preciso ter nível superior para a PF? Sim, mas você pode concorrer com tecnólogo. Tecnólogo é considerado nível superior. Então, se você não quer fazer, o seu sonho é ser servidor público, você não precisa se matar para passar no vestibular. Mete um tecnólogo aí de 2 anos aí, segurança pública, administração pública, pelo menos algum curso aí que você aproveite algo para concurso público, e aí você aproveita para o concurso, né? Então eu focaria hoje, se eu não pudesse voltar atrás, em ter feito um tecnólogo. O meu foco era concurso público. Eu fiz pedagogia, enfim, pedagogia me ajudou em outros aspectos, porque eu sou professor, enfim, mas foram coisas que aconteceram por outros motivos, né? Então, em 2009 eu foquei no diploma, peguei crédito para caramba no UNB, consegui formar, e 2010 é quando eu considero a minha mudança de paradigma, né? Foi quando realmente eu falei, não, terminei a faculdade, agora o meu foco vai ser estudo para concurso público, vai ser o meu foco atual. Eu trabalhava, continuava nas Forças Armadas, mas eu era oficial temporário, eu tinha prazo de validade no Exército. Eu tinha um contrato que podia chegar a 8 anos, mas ele era renovado todo ano. Então, eu poderia ficar ainda pelos meus cálculos até meados de 2012. E eu saí em dezembro de 2010 e em 2011, quando eu saí das Forças Armadas. Então, em 2010, o que aconteceu? Exatamente no dia 1º de março de 2010, foi quando eu me matriculei num curso integral ainda do Gran Cursos. Tá? Esse curso era um curso que ele era durante a semana, segunda a sexta, à noite. E como é que era a minha metodologia de estudo nessa época? Tá? Eu trabalhava, eu não tinha tempo ainda para me dedicar
integralmente. Mas um outro ponto que eu acho interessante também ressaltar é que, gente, todos nós, na nossa trajetória de aprovação, vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Ninguém vence sozinho, né? Então, a gente tem apoio da família, sei lá, namorada, trabalho, e eu tive pessoas na minha vida que me ajudaram. E uma delas foi o meu comandante nessa época, sabendo que eu era militar temporário, ele me liberava mais cedo. Então, eu saía mais cedo do trabalho para estudar para concurso. Então, eu cumpria as minhas atribuições e dava 15 horas, ele me liberava. O expediente até 17, ele me liberava às 15, eu ia para o cursinho. Então, eu ficava na sala de estudo. Nesse momento ainda, eu queria ter maior carga horária, tá, de preparação, mas eu ainda não tinha uma metodologia. O que eu estudava nessa época? Ainda estudava aquilo que eu estava afim. Tá? Ainda estudava aquilo que eu estava afim. Só adiantar aqui que tem um assunto que está mobilizando a galera aqui com relação ao candidato que responde 2 processos criminais. Pode ter problemas para tomar posse na PF? Sim, pode ter problemas na investigação social. Na verdade, se a Polícia Federal verificar que você tem alguma questão que pega na investigação social, gente, eu digo para vocês o seguinte, todo mundo que passa na PF, não é todo mundo que tem acesso a como é feita essa investigação social, tá? Quem faz a investigação social, em geral, é o setor de inteligência. Toda superintendência de PF tem uma inteligência. É a inteligência que vai investigar, que vai no teu bairro, enfim, né? Então, tem questões, sim, eu não sei dizer, isso é muito reservado, né? Mas eles vão te chamar para justificar. Eles vão te chamar para justificar. Então, se você tem um processo criminal, né, que ainda está transitando, tal, e com certeza eles vão verificar do que se trata, né? E quais são os indícios ainda que tem. Então, eles vão ter acesso, provavelmente, até porque você preenche uma FIC, né? Quando você faz o concurso, você tem uma ficha de informações que você vai preencher no site do SESP, que em geral é a organizadora. Então, você preenche e você vai relatar tudo isso. Ah, eu estou respondendo ao processo tal, eu estou respondendo ao processo tal, e você já vai ter oportunidade de se antecipar aos fatos e colocar lá essa situação. E você não vai ser também eliminado assim sem ter chance de contraditório em ampla defesa, né? Claro, tá rolando um inquérito policial, de Maria da Penha, você espancou sua mulher, tem vídeo, tem tudo lá, mesmo que o processo esteja rolando ainda, provavelmente você vai rodar na investigação social. Então, não necessariamente precisa ser transitado em julgado. Na verdade, cada caso é um caso, tá? Isso vai ser analisado. Então, enfim, você tem investigação social até quando você vai cursar o COT, por exemplo, o Comando de Operações Táticas, eles fazem, o cara já é policial federal para fazer o curso e ele ainda é investigado ainda para ver se ele tem condições. Então, essa questão da investigação social, você tem que atentar. Se você depende de qual é a tua condição no processo, né? Você se considera inocente, você tem como comprovar isso, tá tramitando o processo aqui e tal. Quando você preencher a sua FIC lá no site do CERF, você já vai colocar essas informações e já vai se antecipar. Claro que vai soar mal se você está respondendo um processo e você não colocou essas informações lá na sua FIC, né? Subtração de autos de um processo já se desenvolvido na vaga. Não, então, nesse caso aí, cara, esse caso é bem tranquilo. Né? Acredito que não vai ter nenhum problema para você. Eu tenho como te garantir isso? Não. Mas se você está respondendo, está amparado, tem a documentação necessária para a sua defesa, não tem por que o departamento te derrubar, tá? Não tem por quê, beleza? E se tiver aceito a transação penal? Então, se você tiver aceito a transação penal, também vai depender de como foi o caso. Vai depender de como foi o caso. Né? Se você assumiu a culpa, depende. Gente, assim, não tem um padrão, né? Assim, depende, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Né? E vai ser avaliado ali dentro dessa análise que é feita, inclusive, por agentes de polícia, tá? Inclusive por agentes de polícia. Eu sei que são situações que às vezes acontecem aí na vida das pessoas, não é algo que é impossível. Pode acontecer com qualquer um. Às vezes você está tendo uma balada aí, começa uma porradaria, nego te envolve, você está respondendo. Né? Então, qualquer um pode passar por isso. Não é algo para as pessoas terem até preconceito, né? Acreditar que, não, fulano não, cara. O cara está respondendo por alguma coisa, ele é inocente, pode ser alguém que faça uma denúncia anônima, faça uma denunciação caluniosa, depende, né? Eu acho que é exatamente isso que o Diego falou. Você se preocupa com seus estudos,
né, continua ralando, principalmente se você sabe que você não cometeu nenhuma transgressão, nenhum crime, nada que vá desabonar a sua conduta, tá? Claro, exatamente, que o cara vai da consciência. Tem gente que sabe, se o cara sabe que ele é, porque ele é criminoso, amigo, então ele vai correr o risco, né? Mas, enfim, então, Pedro Paulo, você tem como justificar e amparar essa situação, tá? Bom, beleza, gente. Então, 2010 foi um ano para mim de mudança e foi um ano muito importante, porque a partir dali eu comecei a estudar de forma efetiva, tá? Mas ainda não eficiente. Eu tinha muito tempo, eu tinha muita efetividade, mas ainda não tinha muita eficiência no meu estudo. Era um curso integral, eu trabalhava. Nesse ano, o que eu fiz? Eu entreguei o meu apartamento, eu morava de aluguel num apartamento aqui em Brasília, entreguei esse apartamento e fui morar no quartel. Por que eu fui morar no quartel, gente? Porque eu trabalhava e estudava à noite. Aí eu saía do cursinho e voltava para o quartel, porque eu tinha uma sala lá que era boa para estudar. Então eu ficava estudando lá até meia-noite, 1h da manhã. Aí eu ia para casa para voltar para o expediente no outro dia, às 8h da manhã. Eu falei, pô, tá meio incoerente isso. Melhor entregar, economizar essa grana e vou morar no quartel. Virei laranjeira. Laranjeira é o termo que a gente usa para quem mora dentro do quartel, né? Então eu entreguei meu apartamento. Com relação à minha metodologia, ainda não tinha uma metodologia adequada, né? Estudava muito, mas estudava aquilo que eu... hoje eu vou estudar isso, hoje eu vou estudar aquilo. Eu não tinha uma forma de ponderar, não, essa disciplina aqui ela é mais cobrada, essa aqui eu tenho mais dificuldade, essa aqui o peso é maior. Não, eu estudava muito direito, eu gostava de estudar direito, e, enfim, ia mantendo essa toada, né? Mas foi um ano, 2010, foi um ano que teve muito concurso, gente. Cara, 2010, eu não me lembro, eu cheguei a fazer provas, provavelmente eu fiz entre 15 e 20 provas. Eu não sei exatamente, mas no mínimo umas 15 provas eu fiz. Então foi muito concurso. Eu chegava a fazer prova, concursos diferentes, sábado e domingo. Foi um ano de muita ralação. E eu consegui a minha primeira aprovação, não demorou tanto. E é um outro paradigma que eu queria quebrar para vocês. Né? Eu tenho que estudar no mínimo 2 anos. Pô, depende. São muitos fatores que influenciam na aprovação. Não é só o HBC, não é só a bunda na cadeira, são fatores emocionais, né? Claro que a sua preparação ela conta muito, apesar de eu achar que nessa época a minha preparação ainda não era das mais adequadas, mas eu já tinha uma carga horária de estudo interessante. Nessa época eu já estava estudando em média umas 6 horas por dia líquidas, porque eu tinha um período que eu estudava de manhã, às vezes no expediente eu conseguia estudar alguma coisa, estudava no cursinho e conseguia estudar ainda um pouco depois da aula. Então eu já tinha uma carga horária legal, que naturalmente, claro que eu não tinha tanta eficiência, mas eu estava agregando conteúdo, né? Mas eu já tinha um ponto que era muito positivo. Que ponto positivo era esse? É algo que perdura, né? Até hoje eu acho que pode ser aproveitado por todos. Foco nos exercícios. Eu fazia muito exercício, tá? Cara, até o Ribeiro perguntou aqui, como você fazia com legislação? Nessa época, eu ainda não tinha tanto costume de ler lei seca, tá? Não tinha muito costume de ler lei seca. Nessa época, eu estudava muito PDF, estudava PDF e eu tinha muito livro. Então, eu tinha um livro bom de administrativo, um livro bom de constitucional. Nessa época eu ainda não estava estudando penal e processo penal, porque em 2010 não foi o ano que eu fiz a PF. Então, mas eu tinha um livro bom de administrativo, um livro bom de constitucional, um livro bom de administração. Foi um probleminha, porque nessa época, gente, em 2010, o online ainda estava engatinhando. Já tinha muito PDF, mas não era tanto. Como é que os professores ganhavam dinheiro nessa época? Com livros. Os professores ganhavam dinheiro publicando livros. Então eu tinha uma porrada de livro de resolução de exercícios comentados. Não sei quem é de Brasília e conhece um professor chamado Ivan Lucas, de Direito Administrativo. Eu adorava ele, eu comprei vários livros dele. Tinha livros do João Trindade, de exercícios comentados. Então eu trabalhava muito nessa época com exercícios comentados, tá? E estudava também por livros. Hoje você entra aqui na plataforma do GRAM, você quer estudar para a Polícia Federal. Você tem tudo mastigado, você tem plano de estudo, você tem simulado, já está tudo separadinho, era muito fácil. Anteriormente você tinha que pegar o concurseiro old school, ele tinha que pegar o livro, procurar, ver qual era o ponto adequado, né? E ainda não tinha tanta coisa. Mas nessa época eu já estava com uma carga horária legal, e o meu ponto positivo que eu considero era que eu fazia muito exercício.
fazia muito exercício e focava muito em exercício comentado, lia muito comentário, isso me agregava muito. E um grande problema que eu percebo nos concurseiros ainda hoje é o foco muito grande na teoria. O cara fica muito preso na teoria. Ai, vou ver de novo, vou ler de novo, quero ler, pegar outro material, outro professor. Cara, sai dessa. Foca em exercício. Claro, se tem um conteúdo, por exemplo, estatística, cara, não me adaptei a determinado professor, tá muito difícil para mim entender tal material. Talvez seja o caso, sim, você ir para um outro professor. Agora, se é um conteúdo que você já tem um determinado domínio, que você já consegue compreender ali o que está acontecendo, por exemplo, contabilidade. Contabilidade é um material que você consegue acompanhar, Não entra tanto em muitos termos técnicos assim, eu digo para quem é da área de humanas, né? Então, o foco para mim que eu daria seria exercício. Gente, é meio clichê, mas isso é a grande verdade. O que você vai fazer no dia da sua prova? Exercício. Igual o batedor de falta. O cara vai bater falta, ele bate milhares de faltas. O cara vai fazer tantos arremessos. Michael Jordan, vai ser cestinha, arremessou não sei quantos milhões de vezes. Então é a mesma coisa, é da mesma forma que funciona, é a mesma dinâmica, tá? Então, em 2010, gente, fiz esse monte de prova e fui aprovado na AGU e no Ministério Público, tá? E no Ministério Público da União. O meu foco nesse ano de 2010 eram as carreiras administrativas, tá? E é um outro ponto importante, escolha uma carreira, não fique metralhando todas, escolha uma área e se dedique. Até esse momento, meu foco eram carreiras administrativas. Ah, por que seu foco eram carreiras administrativas? É porque era o que tinha mais vaga. Naquela época não tinha tanto concurso policial. Tinha, mas a média de concurso era muito menor do que é hoje. O que tinha era carreira administrativa direto, era agência reguladora, ministério, enfim, autarquia, era o que rolava na época, né? Então, a minha dedicação era em carreiras administrativas. Então, em 2010 era um ano no qual o Ministério Público era o grande concurso que ia rolar aquele ano. Então, eu fiz todas essas outras provas a reboque do MPU, que meu foco era o MPU. Então, na AGU eram 60 vagas, acho que eu fiquei em 63, e no Ministério Público eu fiquei ali um pouco, acho que inicialmente eram 20 vagas, eu fiquei em 50, mas o concurso ele tinha validade de 2 mais 2, eu sabia que num determinado momento eu seria nomeado, tá? Beleza. Então, 2011 foi o ano que eu tirei para curtir o cargo, então, olha só, gente, eu tomei posse na AGU em janeiro de 2011. Eu comecei a estudar efetivamente, com mais vontade, com mais disposição, com mais dedicação, em março de 2010. Então, em menos de um ano, eu já tinha sido nomeado, já estava empossado num cargo público. Isso é possível para você também? Com certeza é possível para você também, principalmente pela grande quantidade de vagas que estão rolando aí nas carreiras policiais, né? Polícia Federal, Polícia Civil, né? Polícia do Senado, são grandes concursos que vão rolar com uma grande quantidade de vagas, você não pode perder essa oportunidade. Então, em 2011 eu falei, não, cara, eu estudei pra caramba, agora eu vou curtir o meu cargo, né? Agora eu vou curtir a AGU, vou trabalhar. E foi o que eu fiz, em 2011 eu fiquei curtindo. Mas o que aconteceu? Em dezembro de 2011, saiu a autorização do concurso da PF, tá? Saiu o concurso da autorização para o concurso. Então, saiu a autorização, eu já sabia que era questão de tempo para que o edital fosse publicado, tá? Então, em dezembro de 2011, eu comecei a ter um novo plano. Qual era o meu foco agora? Polícia Federal. Por que você mudou de enfoque se o seu enfoque até então era carreiras administrativas? Porque eu já tinha passado, né? Eu já tinha sido aprovado. O meu objetivo inicial era entrar no serviço público, gente. Eu queria passar em qualquer coisa. E depois eu fui para aquilo que eu queria, né? Que era carreiras policiais. Como eu tinha sido militar há muito tempo, eu já tinha essa vocação, já tinha esse pendor, já tinha essa vontade. E aí saiu o concurso em 2011, em dezembro de 2011, saiu a autorização, 500 vagas para a gente. Eu falei, caraca, é a minha oportunidade, eu tenho que passar agora. Quando é que vai ter um outro concurso de 500 vagas? E pior que teve. Pior que já tiveram outros concursos com 500, 600 vagas. 400 vagas, enfim. Então, beleza, eu falei, cara, agora tem que ser minha hora. Só que, vamos lá, Polícia Federal era um concurso que tinha uma concorrência muito mais qualificada do que aquela que eu tinha enfrentado até então, tá? Era um concurso que, por isso, eu sabia que eu precisava de uma preparação diferenciada. Eu não tinha como ficar me dedicando da mesma forma que eu tinha me dedicado para concursos de menor valor. Era um concurso agora de nível superior, era um concurso no qual a exigência era muito maior e os conteúdos eram muito mais complexos e a cobrança também era muito mais ampla. Então eu falei, bom, eu preciso agora de um novo método, preciso de uma melhor técnica de estudo. Então foi isso que aconteceu em dezembro de 2011, quando eu iniciei os trabalhos. Esse foi o meu pensamento.
E qual era o meu método? Gente, o meu método ele era baseado no desse tripé: teoria, exercícios e revisão. Aqui foi o primeiro momento em que eu passei a ter um método mais eficiente, um método mais conforme aquilo que eu ia me preparar, que estava mais adequado à minha realidade e à minha necessidade. Porque olha só, gente, no que tange a teoria, eu já tinha estudado administrativo, eu já tinha estudado constitucional, eu já tinha estudado raciocínio lógico, eu já tinha estudado informática. Então, tudo isso que eu já tinha estudado, eu não ia estudar de novo, porque eu tinha visto há pouco tempo. Então, eu recorri aos meus materiais de revisão e, principalmente, exercícios. Principalmente, exercícios. Então, o meu método é baseado nesse tripé: teoria, exercícios e revisão. Sempre vai ter isso, sempre vai ter isso. Sempre vai ter teoria, sempre vai ter exercício, sempre vai ter revisão. Só que, claro, vai chegar num ponto que você vai finalizar a teoria. Então, aquilo que é teoria vai entrar no que foi finalizado, vai entrar no modo de revisão, beleza? Bom, que materiais eu utilizava? Muita gente me pergunta. Isso já era 2012, tá, gente? Ah, Fortunato, o que você preferia? PDF ou videoaula ou livro? Eu, particularmente, prefiro PDF. Eu gosto de PDF. Mas eu sei que para mim não existe o melhor. Tá? Existe aquilo que o melhor se adequa a você, à sua realidade. Beleza? Cada um tem um perfil cognitivo diferente. Eu, particularmente, gosto de PDF. Acho que os PDFs são mais completos. Tá? Mas claro que existem materiais que podem ser adequados a determinado conteúdo. Por exemplo, eu sou de humanas, então eu tenho um pouco mais de dificuldade em estatística, em economia, em contabilidade. Então eu tinha mais facilidade de aprender esses conteúdos que tinham um vocabulário, às vezes, um pouco mais técnico. Eu preferia ver uma videoaula. Agora, outros conteúdos que eu já dominava ou que eram mais teóricos, eu preferia muito mais o PDF. Eu acho que o PDF, os professores acabam tendo mais condições de serem mais completos, né? Botarem mais informações importantes. Tá? Então, a minha dica para vocês. Nessa época, eu usava os três. Eu usava muito livro. Eu tinha livro também de teoria. Então, eu tinha direito administrativo descomplicado, direito constitucional descomplicado, tinha um bom livro de direito penal, tinha um bom livro de processo penal. Eu usava muito de processo penal, gostava muito do Renato Brasileiro, tá? Era um professor muito bom, que ele nem é do Grant, fazendo propaganda aqui. E usava muito a parte penal. Eu tinha um livro do Pedro Lenza. Eu vou lembrar o nome, tinha de um outro professor também, que eu esqueci o nome, que não é do Grant, mas é um professor muito bom também. Então eu tinha um livro bom dos direitos, tinha um livro bom de administração, que era cobrado com administração, que era do Chiavenato, tá? E o resto eram PDFs e videoaulas. Então eu dividi os meus materiais. Como é que era o meu planejamento nessa época? Esses conteúdos que eu já tinha finalizado estudando para carreiras administrativas, naturalmente eu dei um enfoque menor. Tá? Eu estudei menos tempo porque eu já tinha um determinado domínio com essas disciplinas. Então, eu determinei uma carga horária menor. Como é que era o meu período de estudo nessa época para a Polícia Federal, gente? Como é que era o meu horário? Eu trabalhava, eu era servidor da AGU, então eu precisava cumprir meu trabalho. Então, o que eu fazia? E aí algo que eu penso sobre preparação para concursos. Tem pessoas que não pensam assim, mas eu acho que se você quer passar no concurso top, você precisa fazer aquele algo a mais. Precisa acordar mais cedo, precisa dormir um pouquinho mais tarde, precisa estar um pouco mais cansado. É assim que funciona, gente. A concorrência é grande, todo mundo quer entrar. Então, se você não fizer aquele algo a mais, infelizmente, vai ficar muito mais difícil. Então, nem todo mundo tem condição de só estudar. E não estou criticando a quem só estuda. Às vezes a pessoa faz um planejamento e consegue só estudar. Mas eu não tinha como fazer isso naquela época. Então o que eu fazia? Vou acordar mais cedo. Então, eu acordava às 5 da manhã, começava a estudar às 5h30, estudava de 5h30 até mais ou menos 9 da manhã. Eu já dava umas 3 horas e meia ali brutas, né? Tomava banho e ia para o trabalho. Ia trabalhar. Então eu chegava no trabalho ali umas 10h30, 10 horas, trabalhava até às 18. E aí uma outra coisa interessante dentro daquilo que eu falei. Vamos contar com a ajuda de pessoas da nossa vida. E o meu chefe, nessa época, também gostava de mim, com a minha cara, me liberava um pouco mais cedo. Então, entrava às 10, eu saía ali, chegando às 10, 10h30, então saía 6 da tarde, 18 horas. Então, eu saía um pouquinho antes, meu chefe me liberava, desde que eu deixasse o meu trabalho em condições. Eu também estudava no trabalho. Gente, a minha baia no trabalho, ela era cheia de pequenos, desses papeizinhos aqui de anotação, né? Então, eu tinha diversos mnemônicos,
diversos esquemas, alguns conceitos, palavras-chave, a minha mesa era cheia. E aí, o que eu fazia? Quando eu ia embora, eu botava meus processos em cima, né? Para não ficar muito chamativo, né? Pô, o cara tá estudando na cara aqui, né? Eu falei, não. Eu vou botar mais, vou esconder aqui. Mas a minha mesa era, assim, coisa de penal, processo penal, minha mesa era cheia, tá? Era cheia. Então, eu estudava durante o expediente. Quando eu terminava as minhas atividades de trabalho, eu abria meu PDFzinho e ficava ali. Não usava videoaula no trabalho, usava um PDF que era mais prático. Ficava minimizado ali, o chefe chegou, botava no trabalho. Olha, eu tô fazendo revelações para vocês aqui, né, galera? Então, eu estudava também, fazia o que tinha que fazer, mas não deixava furo no meu trabalho, tá? Então, chegava em casa ali por em torno de 19 horas, ia começar a estudar às 20, estudava de 20 até meia-noite, 1 da manhã, depende de como tivesse minha disposição. Aí, outro ponto importante, sono, você tem que dormir, você precisa dormir, tá? Chega uma hora que nada mais funciona, café não funciona, pó de guaraná não funciona, Red Bull não funciona, a não ser que você esteja tomando outros medicamentos mais pesados, que eu não vou nem falar sobre isso aqui, né? Mas o que eu tinha nessa época era isso, né? Ritalina, tem aí Vivance, que a galera tá tomando, enfim. Voltando aqui, só umas questões aqui, a pergunta da Sheila. Revisar por exercícios, o que você acha? Sheila, eu acho legal se você for uma aluna um pouco mais avançada, tá? Para alunos iniciantes, eu não acho interessante. Inclusive, deixa eu achar um livro aqui. Tem um livro do Fernando Mesquita, tá? Que é esse Ciclo Ara, tá? O Fernando Mesquita, ele fala sobre isso e ele fala que os exercícios eles estão na fase de aplicação, digamos assim, não na fase de revisão, né? Então, ele separa isso aí um pouquinho. Dá para revisar por exercícios? Dá. Mas se você for uma estudante um pouco mais avançada, pô, já finalizei o conteúdo, agora eu estou só na fase de revisão, leitura dos materiais que eu produzi, então nesse caso eu acho que sim. Agora, se você é um aluno iniciante, eu não acho que seja a forma mais adequada você fazer a revisão. Faça a revisão com os materiais que você produziu, tá? Então, beleza, nessa época aí, galera, eu tinha em torno então de umas 7 a 8 horas de estudo brutas aí por dia e tal, dias que eu aguentava mais, dias que eu aguentava menos, e no final de semana eu estava o dia inteiro. Então eu tinha uma boa carga horária ali e já tinha um planejamento no papel, eu tinha um cronograma de atividade, segunda a sexta, por horário, determinando qual era o tópico que eu ia ver aquele dia. Então sempre tinha lá teoria, exercício e revisão. Ao final de uma sessão de estudos de um determinado conteúdo, eu fazia exercício automaticamente e fazia também uma revisão periódica. O que é essa revisão periódica? Atendendo aquela curva do esquecimento. Então, por exemplo, eu sempre deixava para o final para ver tópicos que eu tinha visto em semanas anteriores, tentando respeitar os prazos e o tempo que eu tinha visto aquele tópico inicialmente. Claro que às vezes, gente, é muito conteúdo, não dá para você atender exatamente aquele tempo previsto ali na curva de esquecimento para você não esquecer o conteúdo. Infelizmente, não dá para fazer assim exatamente perfeito, mas a gente tenta mais ou menos ali equilibrar para que possamos, sei lá, cada um dia, uma semana, 15 dias, 30 dias, você possa ver os conteúdos novamente utilizando os materiais que você produziu, tá? Bom, exercícios, livros de questões comentadas, eu ainda usava muito nessa época. Nessa época eu era o rei do QC, gente, fiz muito exercício, sei lá, fiz umas 20 mil questões no QC. Você hoje também tem a plataforma do Gran Curso, que você tem o Gran Questões, mas na minha época eu usava o Questões de Concurso, que está aí até hoje, que é uma plataforma também estabelecida, e também fazia muitos exercícios daqueles que já estavam resolvidos ali no próprio PDF, nos próprios materiais. E um ponto interessante do QC que eu considero são os comentários, naturalmente, e tem muitos comentários de concurseiros que são comentários até melhores do que comentários de professores. Tá? Então, atentar, você consegue selecionar nas configurações para que apareçam para você somente os melhores comentários, aqueles mais votados, né, que apareçam primeiro. E normalmente tem alguns pulos do gato ali muito bons para vocês aproveitarem e adicionarem até nos resumos de vocês. Tá? A revisão, como é que eu fazia? Gente, eu gostava muito de trabalhar com resumo. Eu sei que hoje o pessoal tá modinha aí de mapa mental. Até a Zena tá aqui, ó, é minha aluna aqui do coach. Zena, não odeio mapa mental, tá? Mas era algo que eu usava muito pouco. Mas estou super disposto a estudar mais sobre o tema para aplicá-lo. Eu até, na verdade, elaborava alguns mapas mentais,
mas os mapas mentais que eu elaborava, eles eram muito mais simples, né? Eu nunca gostei de utilizar trocentas canetinhas, figuras. Na verdade, eu não vou, eu acho que eu nem poderia definir como um mapa mental, né? Se a gente for analisar o conceito de mapa mental, eu conceituaria muito mais como um esquema. Palavras-chave, setinhas, mas como tem muita gente usando, a galera gosta, estou também me atualizando, vou ler, até a Zena me indicou um livro aí, serve para algumas coisas, eu acho que o mapa mental, ele é bom, agora sim, eu nunca usei, ou usei muito pouco, ou não usei da forma que se estabelece, né, da forma que se conceitua o que é um mapa mental. Eu gostava muito de como é que eu produzia o meu material de revisão. Paralelamente ao que eu estava assistindo a aula, eu fazia um resumo. Paralelamente, eu fazia resumo. Para mim, fazia mais sentido porque eu ganhava mais tempo. Então, eu estava assistindo a aula, a produção do material de revisão deve ser paralela ou ao final do estudo da teoria. Então, eu ficava muito tempo ali vendo a aula e fazendo resumo. Então, eu tinha todos os resumos. Eu gostava de trabalhar com fichário, eu tinha um fichário, eu tinha tudo organizadinho por disciplina, e eu ia colocando os meus resumos lá, as folhas de fichário eram separadas, concluía, colocava lá no meu fichário organizadinho. E eu tinha uma pasta catálogo também, aquela que tem aqueles plásticozinhos, que eu ia colocando lá materiais que eu imprimi, outros materiais que eu tenha recebido em alguma aula, eu ia colocando lá. Tá? Mas eu particularmente gostava muito de resumo. Mas agora, gente, o que é um resumo? Não é uma cópia do material. Eu gostava de fazer resumos esquemáticos, com palavras-chave, setinhas puxando conceitos. Claro que tem algumas disciplinas, como, por exemplo, administração, que tem conceitos mais amplos, que às vezes você precisa copiar alguma coisa. Então, pode ser, mas você tem que sempre botar a palavra na sua cabeça que resumo tem que ser conciso, não seja prolixo, tá? Porque é ali que você vai ganhar tempo. É claro que quando você começa, a gente não tem muita noção do que é importante e do que não é importante. Claro que os professores nas aulas, em geral, já tentam dar um certo enfoque, né, para isso. Eles já tentam, de certa forma, trabalhar o que é importante. Mas aonde eu vou perceber principalmente o que importa e o que não importa? Fazendo exercício. E aí eu vou complementar o meu resumo depois com aquilo que eu perceber que é mais cobrado nos exercícios. Até tem essa técnica que a galera gosta de usar de estudo inverso, que é utilizado para legislação, muito para legislação. Então, sei lá, você pega ali, vou fazer só questões de 8.112. Vou abrir aqui no QC 8.112. Pum, abri um monte aqui. Vou começar. Essa aqui cobra o artigo 3º. Estou com a lei aqui do lado, vou lá, marco o artigo 3º, marco um palitinho. Esse artigo 3º de novo, marco um palitinho. Artigo 3º de novo, marco um palitinho. Então, no final das contas, você vai perceber que tem artigos que são mais cobrados do que outros e você vai ter um enfoque maior nesses artigos, né, na hora de você fazer a sua revisão. E ao invés de você ler os trocentos artigos de 8.112, você vai ler somente aqueles que são mais cobrados, que caem sempre. Tá? Então, eu produzia os meus resumos, beleza? Arquivava eles no meu fichário, tentava revisá-los dentro do meu planejamento, utilizando esse período da curva do esquecimento. Então, todo dia eu fazia uma revisão no início. Essa revisão do início do dia, do início dos estudos, era a revisão daquilo que eu tinha visto no dia anterior. No final do dia, eu fazia a revisão que eu chamo de revisão periódica, que é aquela na qual eu vejo tópicos que eu vi em semanas anteriores. Tá? E de tempos em tempos, ali a cada 2 semanas ou a cada um mês, eu fazia uma revisão geral, tá? E fazia também a revisão por exercício, mas aqui eu já estava num nível um pouco mais avançado. E vou ser bem sincero para vocês também, gente, pensando como concurseiro. Por exemplo, português. Gente, eu odiava, não que eu odiava português, mas eu odiava estudar os materiais de português. Eu sempre achei muito chatos, para ser bem sincero com vocês. E aí o que eu fazia? Eu falava assim, quer saber? Eu vou ver um material uma vez só e vou partir para os exercícios. Então eu vi material uma vez, depois português eu só fazia exercício. Eu não fazia mais nada. E claro, se tivesse algum tópico que eu tô errando direto, regra de acentuação, tô errando direto, aí eu voltava no material base. Mas como é uma matéria que eu não tinha saco para estudar teoria, que eu ia dormir, eu só fazia exercício. Então tem essas adequações, gente. Nem tudo a gente pode romantizar. Tem que falar a verdade para vocês, tá?
As técnicas de estudo. Eu coloquei aqui o que eu usava, resumos, esquemas, mapas mentais. Eu não vou dizer que eu conceituava com mapa mental, mas eu fazia pequenos esquemas, alguns organogramas, se eu tivesse estudado direito administrativo, mas mapa mental era a última coisa que eu pensava em usar. Eu particularmente gostava muito dos resumos porque eu achava que eu ganhava tempo e fazia sentido para mim. E essa coisa até que acho que a Sheila falou aqui, tem que fazer sentido, não faz sentido. Tem pessoas que fazem, aí eu acho excelente. Por isso que eu não gosto muito de fazer. Qual é a melhor técnica de estudo? Pô, a que é melhor se adequar a você. Não tem a melhor. Tem aquela que melhor se adequa à sua realidade. Tem aquela que você mais curte, que você mais aprende com ela, tá? Bom, então essa foi a metodologia praticamente que eu usei para a prova objetiva, tá, gente? Mantendo essa carga horária de 8 horas, com um planejamento, tentando fazer as revisões e com muito enfoque nos exercícios, tá? Eu fazia a preparação física paralelamente à preparação intelectual, tá? Então, já tinha uma preocupação ali na academia de fazer uma preparação específica para o TAF, tá? Qual foi um problema que eu tive na minha preparação física? Eu não me preparei para natação, porque eu achava que, como eu tinha nadado a vida inteira, sei nadar, fiz natação quando eu era criança, não é problema para mim. E depois que eu passei na prova objetiva, eu estava nas vagas, eu estava super bem classificado, eu falei assim, aí que eu fui fazer a preparação para a natação. Aí quando eu caí na piscina a primeira vez, eu fiz um tempo super acima. Assim, eu tinha que nadar 50 metros em 41 segundos, eu devo ter nadado em 50. Aí eu fiquei super desesperado. Aí o que eu fiz? Entrei numa escola de natação. Já sabia nadar. Foi interessante porque o professor ele só adequou a minha técnica. Então, braçada, batida de perna, virada. Então, foram questões ali que eu aperfeiçoei depois. Tá? Claro, pô, se você não sabe nadar, gente, você tem que começar desde já. Né? Você não vai aprender a nadar em um mês depois da prova, né? Então, comece desde já. Eu vi gente no TAF nadando cachorrinho. Pô, é vergonhoso, assim. Claro que a pessoa reprovou, né? Mas, até porque se você não aprender, você vai sofrer quando estiver na academia de polícia. Então, uma coisa que eu sempre falo, se você é sedentário, se você está acima do peso, já comece a se preocupar, emagreça, fique leve. Quanto mais leve você tiver, melhor. Não é interessante que você, sou aquele cara bombadão, tal. Não é interessante que você esteja num shape gigante para fazer o TAF. O interessante é que você esteja levinho, sequinho, é o melhor, tá? Psicotécnico. Gente, psicotécnico, eu fui sem fazer nenhuma preparação específica, tá? Eu fui ali, claro. O que você tem que pensar quando você vai fazer o psicotécnico? Na adequação ao cargo. No que é esperado de um policial? É esperado que ele seja muito bonzinho ou que ele seja muito violento? Se espera um meio termo, né? Você não pode ser muito violento, mas você também não pode ser muito tranquilo. Então, você tem que tentar dar respostas no psicotécnico pensando do que se espera de um policial, tá? Eu não me preparei, mas naquela época já tinha muitas pessoas que se preparavam com psicólogo, tá? O que é considerado até ilegal pelo Conselho de Psicologia, mas as pessoas fazem, tem vários psicólogos que preparam aí. E hoje também tem um manual na internet chamado Manual do Concurseiro Robson, tá? É até legal a história do concurseiro Robson, porque ele fez a academia de polícia junto comigo, ele foi aprovado para papiloscopista, mas ele tinha sido reprovado no concurso de 2010, da PF no psicotécnico e em outros concursos no psicotécnico. E ele ficou meio revoltado e foi pesquisar na internet sobre os testes. Como ele pesquisou, ele fez um manual, botou num PDF e disponibilizou para todo mundo. Então ele meio que desmistificou os psicotécnicos. Só que quando ele chegou na academia de polícia, esse cara sofreu, porque o pessoal apertou ele lá assim, por sua culpa, vai ter maluco entrando aqui, gente que não tem condições de estar aqui passando no psicotécnico, né? Mas assim, tentaram até fazer com que ele desistisse da academia, que ele pede para ir embora, pede para sair, mas ele sustentou lá e ficou, enfim, né? Mas o que eu recomendo para vocês? Gente, ninguém vai perder um concurso por conta de psicotécnico. Faça uma preparação. Vai no psicólogo, né? Procure outros meios de se preparar, né? Eu não recomendo que você vá na cara e na coragem como eu fiz, né? Eu não reprovei porque eu sou normal, tá, gente? Eu não sou normal, eu sou maluco. Mas eu achava engraçado, até porque quando eu estava na academia de polícia, tinham aqueles colegas, tinha muita gente que reprova no psicotécnico e entra na justiça. Aí o cara ganha uma liminar e ele vai cursar a academia de polícia sob júdice. E aí era interessante porque a gente reparava que essas pessoas que eram subjúdice do psicotécnico, os caras eram diferentes, cara. Eram diferentes. Você percebia que tinha alguma coisa diferente. O cara não era normal. Não sei se era porque a gente atentava um pouco mais para elas. Tinha um colega até de turma, que hoje até ele é delegado, ele passou para delegado depois, que ao final do dia, ao final dos estudos,
ele ia lá para trás da academia, que tinha uma vista para Brasília, sentava de frente para a parede, posição de lótus, e ficava meditando. Eu assim, cara, esse cara é louco. E o cara ele era subjúdice psicotécnico, não era normal. Mas, enfim, fica a minha dica aqui com relação ao psico, tá, gente? Exame médico. Qual é a minha dica principal? Quando você for no médico com o seu edital, lá dizendo quais são os exames, confira, porque tem médico tem médico que, pô, o cara se acha o pica das galáxias, ele fala assim, não, isso aqui não precisa não. Aí ele às vezes não pede um exame que está previsto. E aí vai você, com todo o pedido médico, faz tudo lá que o médico pediu, sendo que o médico esqueceu de um exame, porque ele considerou que não era necessário, e no dia que você levou os exames, faltou um exame e você rodou. Então, confira lá se todos os exames que estão no edital foram pedidos pelo médico, tá? Confira lá se todos foram pedidos pelo médico. Pedro Paulo está perguntando aqui de seracotone. Cara, eu preciso olhar no edital, não me lembro, mas eu acho que não reprova, não. O que eu recomendo nesses casos, se você tem dúvida com relação a algum item do exame médico, que você acha que vai te inabilitar, gente, procure agora, vai no médico agora e fala assim, eu me enquadro em alguma dessas hipóteses aqui, que a gente, assim, desculpa, mas eu não sou médico, então tem algumas coisas que eu não sei afirmar, que tem que olhar no edital. Mas o que eu recomendo, a dica que eu deixo para vocês é, procurem um médico antes, verifiquem se vocês se enquadram em algum tópico, porque tem gente que tem, eu tenho um problema na coluna, que pode ser realmente inabilitante para o cargo. E aí não adianta você fazer o concurso que você vai reprovar de qualquer forma, então não vai valer a pena. Então, talvez seja interessante que você vá no médico antes, a não ser que você já consiga verificar no edital que você não se enquadra. Agora, se tem dúvida, procure o médico. Tá? Mas, principalmente, foi no médico, pegar o pedido médico para os exames, confira se todos estão lá. Tá? No dia do exame médico, que você vai lá e vai entregar, vai ter um dia que você vai entregar os exames, e depois você vai lá fazer um exame clínico. Né? Nesse exame clínico, eles vão fazer o quê? Vão ver batimento, sua pressão, vamos verificar os sinais dos seus sinais vitais. E uma coisa que é muito comum, às vezes, porque a gente se dedica muito para um concurso desse tipo. Eu tive pressão alta no dia, e eu não sou hipertenso. Tive pressão alta, e aí quando saiu o resultado, eu saí como, não reprovado, mas eles pedem exames complementares. E aí eu tive que fazer um mapa, né, que é um exame de um mapeamento da sua pressão, você fica 24 horas com o aparelho, fiz e não deu nada, né, e comprovei que eu não tinha hipertensão. Mas assim, você fica meio que com o cu na mão ali de ser reprovado, né, tipo, caramba, no exame médico e tal, mas eu não me enquadrava em nada. Mas a minha dica principal é, confira se todos os exames estão lá, tá? Com relação ao TAF, qual é uma coisa importante, que tem gente que reprova por isso. No dia do TAF, você precisa de um exame médico específico para realizar o TAF da Polícia Federal. Então, se você levar um exame médico lá dizendo assim, fulano de tal está habilitado a realizar atividade física, já era, eles não vão aceitar e não vai dar tempo de você conseguir um exame médico na hora. Não vai dar tempo. Você vai ser reprovado. Imagina você reprovar num concurso porque você levou o atestado médico errado. Então, gente, no edital, inclusive, vem escrito um textinho lá, copia esse textinho, leva o médico assim, porque tem médico que a gente tem médico assim, desculpa, mas tem médico que é meio escroto, o cara quer colocar o texto dele. Não quero colocar assim. Vai no médico que ele vai colocar do jeito que você quer. Está habilitado para a realização do TAF, do concurso tal, edital número tal, seja bem específico, tá? É a dica que eu deixo para vocês para o TAF. E preparem-se, TAF reprova. Vi muita gente reprovar na minha frente, reprovar na barra, reprovar no salto, e é muito triste, assim, depois de uma preparação toda. Inclusive, no meu TAF para a Câmara dos Deputados, teve um cara que reprovou na corrida por 100 metros. Então, imagina, você ficar longe ali de um salário dos sonhos por conta de teste físico, né? A academia de polícia. Gente, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho vários vídeos falando um pouco mais detalhadamente sobre isso. Aqui eu estou falando um pouco mais en passant, tá? Mas a academia de polícia nada mais é do que uma pequena universidade. O curso de formação, que é na ANP, dura 4 meses e meio, que é aqui em Brasília, lá em Sobradinho. É como se você tivesse uma pequena universidade. Você fica incluído em uma turma, naturalmente do cargo por qual você foi aprovado. Essas turmas, em geral, são organizadas por ordem alfabética, tá? Dentro da academia, você vai ter diversas disciplinas.
Algumas terão prova, outras não terão prova. Então, abordagem, tiro, treinamento físico policial, polícia previdenciária, polícia fazendária, polícia de repressão ao tráfico de entorpecentes, polícia de imigração. Então, você vai ter disciplinas relativas a todas as competências da Polícia Federal. E você vai ter provas. Qual é a média que você tem que tirar? 60 pontos. Tá? Se em qualquer uma dessas provas você tirar abaixo de 60 pontos, você está reprovado da academia. E aí o que acontece? Você reprovou numa prova, vai o orientador lá, cada turma tem um orientador, né, que é um agente aposentado que trabalha lá, e já te retira da academia, já pega as tuas coisas e já vai embora. É bem feio assim. Às vezes você chega no alojamento, teve um colega que foi reprovado, vai embora. Então, a academia de polícia, até como o colega perguntou aqui no início, ela não é puxada como um regime militar. Mas para quem está acostumado com a vida civil, é um pouco cansativo, porque você fica em internato, né? Você só pode sair aos sábados. Normalmente a instrução termina às 12, 13 horas, meio-dia, 1 da tarde, e você tem que estar lá necessariamente de volta na segunda-feira, 7 da manhã. Tá? É o horário limite para entrar. Então, o que você vai fazer de sábado e domingo, aí é problema seu. Tem horários para entrar na academia, você pode sair, né, no sábado e domingo, mas muita gente, que um cara estava preso na academia, o que ele fazia? Pegava um quarto de hotel, ia passar o final de semana fora, né? Gente, porque em geral, qual é o perfil de quem é aprovado na Polícia Federal? Muitas pessoas que já vêm de outros cargos públicos, tá? Que às vezes já tem um salário, já tem uma condição, e o cara pega e no final de semana ele vai para outro lugar e vai descansar. Tá? Então, eu gosto muito de conceituar a academia de polícia como uma pequena faculdade, um pequeno curso ali que você vai ter provas diária, quase que semanalmente você vai ter umas 2 ou 3 provas. E o que é importante nessas provas? Porque é a classificação na academia de polícia que vai influir na escolha da sua lotação. Então, as provas não são difíceis, mas se você for mal em uma prova, por exemplo, uma prova que todo mundo tirou 9, se tirou 7, já vai ser péssimo para você, porque você vai cair na classificação. E isso vai influenciar o quê? Na escolha de vaga. É isso que vai determinar se você vai para Vilhena, em Rondônia, que é um lugar disputado, ou Dourados, no Mato Grosso do Sul, ou se você vai para Tabatinga, ou para Oiapoque, ou para Cruzeiro do Sul. Né? Isso que vai definir. Pô, aí você tem que pensar, tenho família, eu sou solteiro, não estou disposto. Então você tem que ver, né, o que vai variar. E naturalmente também, a lotação que você vai, ela vai influenciar no seu futuro. Porque, eu passei para a PF, mas o meu objetivo é voltar para Brasília, ou voltar para o Rio de Janeiro, ou voltar para o meu estado. Por que isso é importante? Porque cada lotação tem uma pontuação. E essa pontuação ela vai de 1 a 4. Aquelas lotações que são mais inóspitas, como Pacaraima, Tabatinga, tem uma pontuação maior. Apesar que agora Pacaraima, Tabatinga e Cruzeiro do Sul tem uma pontuação de 4,5, nem são mais 4 pontos. O que significa essa pontuação? Significa que a cada dia de efetivo exercício você vai ganhando 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos. E aí, quando abrir um novo concurso público, abre um concurso de remoção interno. E aí vai abrir as vagas no Brasil. Foz do Iguaçu, Cascavel, Paraíba. Eu quero ir para Paraíba. Então eu vou concorrer com todas aquelas pessoas que também quiserem ir para Paraíba. E quem é que vai? Quem tiver mais pontos. Então, se tem 10 vagas, são os 10 que têm mais pontos, vão para lá. Então, por isso que é importante a classificação na academia de polícia, a escolha de lotação, porque se você for... Aí você vai escolher, eu prefiro ir para uma lotação muito ruim, para uma lotação que é péssima, mas que eu vou pontuar 4 por dia e vou voltar mais rápido para casa. Então, tudo isso tem que ser ponderado, tá, gente? E conclusão, aqui a gente está chegando no nosso final, é que a minha aprovação na Polícia Federal, a gente não se deu ali a partir da autorização. Por que eu contei todo um histórico anterior? Porque ela foi progressiva, porque a minha aprovação para a PF ela foi construída desde quando eu comecei a estudar, desde 2010 efetivamente, nem vou considerar 2008, desde 2010 efetivamente, até o concurso da PF foram ali 2 anos e meio, para que eu conseguisse uma aprovação num concurso legal, num concurso que era o concurso dos meus sonhos. Então, quando você começa, é claro que existe uma ansiedade, existe uma preocupação, né? A gente tem uma pressa de passar, mas a natureza não dá salto, gente. A palavra que eu gosto muito de usar é progressividade. Então, pode ser que você passe num concurso como o PF de primeira? Pode ser. Agora, não vou mentir para você, é difícil? É difícil, porque você tem que construir uma bagagem. É um processo de amadurecimento, né? E foi isso que aconteceu comigo, e por isso que, posteriormente, quando eu fui estudar para a Câmara dos Deputados,
Eu já aproveitei toda aquela bagagem que eu tinha. Ah, Fortunato, quanto tempo você estudou para a Câmara dos Deputados? Estudei 4 meses para a Câmara dos Deputados. Nossa, você é muito inteligente. Não, não sou muito inteligente. É porque eu já tinha toda uma bagagem construída. Então, aproveitei aquilo tudo. Aquilo não foi perdido. Beleza? Galera, eu vou colocar para se alguém tiver dúvidas aí, estou à disposição aqui para responder. Vou colocar aqui no chat o meu canal no YouTube, tá? Que é o Escola para Concurseiros. Eu tenho muito vídeo lá falando sobre a Polícia Federal, falando sobre a Polícia Legislativa. E coloquei também aqui o meu Instagram, a Fortunato Júnior, para auxiliá-los aí, quem quiser me procurar, quem tiver alguma questão aí, estou super à disposição para ajudar. Beleza? Então é isso, galera. Encerramos aqui do nosso horário. Muito obrigado aí pela paciência e pela participação de todos aí, tá? Fiquem com Deus aí e um forte abraço para vocês. Pedro Paula, canal Escola para Concurseiros, tá? Escola para Concurseiros, botei aí em cima, tá? No YouTube. Show? Abração, galera. Obrigadão.